Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos vocês. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Para esclarecer a todos, ontem nós deixamos 2 brinquedos para serem sorteados entre as crianças. Porém, nós tivemos somente uma criança, uma menina, que veio hoje, então foi entregue a essa menina o presente e não faremos sorteio. Então vamos dar início aos nossos trabalhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo toda a ajuda e todo o auxílio que viemos em busca. Vamos pedir silêncio a todos para podermos iniciar os nossos trabalhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e eu gostaria que todos vocês me acompanhassem na prece de abertura. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje é um espírito incansavelmente lembrado. Nunca conseguia ter a minha paz plena em razão das atitudes dos meus familiares. Desencarnei ainda muito jovem, deixando esposa, filhos, pai, mãe e irmãos. O inconformismo de meus familiares foi muito grande, assim como o meu. Após um período de negação, sofrimento intenso de minha parte, finalmente aceitei a ajuda dos meus mentores e fui encaminhado para uma colônia de luz. No entanto, nunca conseguia ter a minha paz plena em razão das atitudes de meus familiares. Minha saudosa mãe me chamava todos os dias. Em alguns dias ela estava mais calma, mas em outros vivia o dia do luto como se tivesse acabado de acontecer. Sua dor me desestabilizava. Essa energia sofredora chegava até mim como um soco no estômago. E nem sempre eu conseguia afastar de mim, pois sofria vendo mamãe e minha impotência me frustrava. Afinal de contas, estamos em planos diferentes e nada posso fazer para aliviar a dor dela. Minha esposa conseguiu se acalmar depois de 2 anos, mas até conseguir
me chamava para ajudá-la em praticamente tudo, até para conseguir dirigir e levar nossos filhos na escola, função que era somente minha. Hoje seus pensamentos direcionados a mim são de carinho e saudades. Não me desestabilizam e eu mando de volta a energia de todo o meu amor que sinto por ela e nossos filhos. Mas no início, a energia dela era de medo, frustração e até raiva, como se eu tivesse culpa de ter morrido. A mensagem que eu quero deixar é que vocês lembrem de seus familiares que estão no plano espiritual com o máximo de equilíbrio que conseguirem, porque não conseguimos ajudar, não temos o poder para isto, porque também estamos nos adaptando. Por outro lado, sentimos o impacto de toda a energia direcionada para nós. Estamos todos em uma grande viagem, rumo à nossa evolução, e a separação momentânea ocasionada pelo desencarne não pode trazer prejuízos para o nosso objetivo maior, que é evoluir. Continuem caminhando aí com o máximo de equilíbrio que conseguirem, que nós estaremos fazendo o mesmo daqui até a chegada do momento do reencontro. O amor ultrapassa os limites da matéria, então você e seus entes queridos já desencarnados sempre estarão unidos de alguma forma. Se acalmem e sigam o caminho que vocês ainda precisam percorrer. Foi feita essa psicografia aqui mesmo no Miguel Arcanjo. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vocês. Filhos, entendemos da dor quando algum parente, amigo, uma pessoa que a gente ama desencarna, morre. Isso é bem normal. Cada um também tem o seu tempo para conseguir o equilíbrio com essa ausência da pessoa que a gente tanto gosta. Mas é necessário a gente fazer o possível para que esse equilíbrio também passe para aquela pessoa que desencarnou. No caso, por exemplo, todos estavam com saudade, sentindo a falta desse rapaz que desencarnou. Mas vocês têm que entender que quem está no lado espiritual, como no caso dele, ele estava sentindo falta dos pais, da esposa, dos filhos, dos irmãos. São muitas pessoas que ficaram aqui. E ele também está sentindo falta. Não é porque desencarna que para de amar ou de sentir falta das pessoas que aqui estão. Então quem está do outro lado também tem que lidar com essa realidade. Tem que lidar com a realidade de se adaptar de novo a uma vida um pouco diferente daqui. E tem que se adaptar também a uma nova rotina, já sem essas pessoas em volta, como estava de costume, e às vezes isso de um dia para o outro. Então é muito importante o equilíbrio vindo daqui. Uma outra coisa que a gente nota com muita frequência: filhos, a pessoa que desencarnou, ela não tem superpoderes, ela não vai conseguir ajudar vocês em absolutamente nada, a não ser que seja uma pessoa extremamente equilibrada, que chegue lá, já se adapte rapidamente e tenha o equilíbrio de já estar junto com os que aqui permanecem, que é muito poucos que conseguem fazer isso, vai ter que passar por uma adaptação lá. Então ficar chamando só complica a situação de todo mundo, porque não vai conseguir ajudar. Tem pessoas como aqui que estavam dizendo, ela tinha dificuldade de dirigir, levar os filhos, que era uma função dele, estava pedindo ajuda, me ajuda, eu preciso dirigir. Isso é só deixar a pessoa que está do outro lado nervosa, triste, porque ele às vezes se sente culpado por uma situação que a culpa não é dele. Nesse caso ele não cometeu nada que o levasse à morte, não foi um suicida, nada disso. Chegou o momento conforme uma programação. Então ele não é responsável. Puxa, como é que você morreu e me deixou aqui? Como é que você morreu e me deixou aqui com os problemas? Como acontece isso?
Como tem gente que fica culpando as pessoas que morreram por deixar um momento difícil, deixar as dificuldades para outros tocarem sozinhos. Isso tudo faz parte de uma programação. E se vocês ficam responsabilizando quem está do outro lado, às vezes aquela pessoa acaba querendo descer aqui para ajudar. Só que isso vai dar muito problema, porque ela não vai conseguir ajudar, ela vai ficar próximo da família, sentindo toda essa energia de dor, de sofrimento, vai estar ali sofrendo junto, não vai conseguir resolver problema nenhum e vai estar dificultando, na verdade, a caminhada dessa pessoa continuar e até a de vocês aqui mesmo. Porque é alguém que também está do teu lado, que às vezes você não está vendo, não está sentindo, mas com uma energia de sofrimento. A gente já repetiu isso aqui algumas vezes. Tem pessoas que o parente morre e para coisas até muito básicas. Eu perdi o cartão, eu não me lembro a senha, eu perdi a chave do carro. Coisas básicas, como se o parente tivesse que vir aqui soprar para você, está ali. Não vai fazer isso. Isso não é bom para quem está do outro lado, não é bom para vocês. Continua-se do outro lado vivendo, continua-se fazendo uma caminhada, os laços nem por isso de amor e de afeto foram rompidos, mas tem que levar isso da maneira mais equilibrada possível. Inclusive, a gente já viu casos em que as pessoas ficam chamando, e às vezes o parente desce, e o parente daí descobre coisas que ele não sabia, e muitas vezes ele fica com raiva, e ele se torna um obsessor dentro da casa. Porque às vezes ele passou uma vida sem saber de algumas situações que quando ele descobriu deixou ele muito irritado, nervoso ou nervosa, e acaba se tornando obsessor dentro de casa. Então a gente tem que rezar, lembrar dos bons momentos, lembrar dos períodos que tiveram junto. Uma vez ou outra é normal, a gente fica com dor, com sofrimento, mas tem que lembrar só das coisas boas. Tentar levar isso da maneira mais equilibrada possível, porque na verdade isso vai fazer bem para todo mundo. Filhos, não fiquem chamando. Imagine você, que é um pai, está lá em cima, e a esposa, os filhos ficam chamando. Como que essa pessoa consegue ter equilíbrio para ficar em algum lugar? Vendo que toda a família está sofrendo, e estão chamando ele para vir aqui, às vezes, resolver problemas, que ele sabe que não está no alcance dele resolver. Como que alguém consegue ficar equilibrado numa situação? Ele também está sofrendo pela ausência de vocês próximos. E como que ele vai ficar um equilíbrio lá em cima? Isso afeta muito para quem está no plano espiritual. Muitas vezes as pessoas começam a brigar, você não podia ter feito isso agora, não foi o momento, olha a situação que você me deixou. Isso passa um sentimento de que a responsabilidade é dessa pessoa. E como que lida com isso, estando afastado? Ou mesmo que esteja junto sem conseguir, às vezes, que nem os familiares enxerguem. Aí tem muita gente que fala, puxa, então faz uma psicografia, eu preciso de uma psicografia para a pessoa estar bem. Vocês já pensaram também que essa pessoa ela tem que vir psicografar? Será que ela está em equilíbrio para fazer isso? Será que ela está em equilíbrio de chegar perto da família e dar aquela emoção muito grande? Quando a gente está no plano espiritual, a emoção muito grande não permite que às vezes a gente também tenha calma e equilíbrio para psicografar. E o grande problema às vezes da psicografia é que às vezes ajuda muito. A pessoa recebe uma psicografia, eu estou bem, estou tranquilo, estou seguindo a minha vida, ok. Só que daí, como a maioria dos encarnados, é aniversário, eu queria uma psicografia, é meu aniversário, eu queria uma psicografia, Natal. Já faz um ano eu não recebi notícia nenhuma, eu preciso de notícia de novo. Não é para ser dessa maneira. É para cada um seguir o seu caminho e no momento certo se encontrar. Mas eu garanto para vocês que quando vocês lembram da pessoa que desencarnou, lembram com carinho, passando boas energias, vocês vão sentir se ela está bem ou não, porque é uma troca de energia. Só que encarnado dificilmente acredita nesse tipo de sentimento, que é alguma coisa escrita. E às vezes, quando a pessoa desencarna e vai lá em cima e vê que realmente a vida continua, porque daí tem certeza, vê tudo o que fez, o que não fez, começa às vezes a ter um outro entendimento na vida.
Às vezes muda a maneira dela, puxa, eu não devia falar assim, eu não devia ser assim. Aí às vezes chega numa psicografia, faz uma psicografia, vai dizer, ah não, esse não é o meu filho, esse não é minha mulher, esse não é nada, porque não vai bater com o que a pessoa normalmente seria. Só que às vezes a pessoa vai ficar no plano espiritual e enxerga a vida de uma maneira diferente. E daí, ah não, esse não é o meu parente, porque jamais falaria desse jeito, jamais. E gera mais problema, mais dificuldade. Muitas vezes quando se consegue ter o equilíbrio, se sonha com o parente. Mas quando vocês ficam pedindo, eu quero sonhar, eu quero sonhar, eu quero sonhar, isso já é uma energia que dificulta a aproximação. Tudo é equilíbrio, meus filhos. Lembre-se, quem que desencarnou, se você pensar, o que você lembrar, vai chegar até essa pessoa. Então mande coisas que sejam boas, que sejam de equilíbrio. Não fiquem pedindo para descer, não fiquem pedindo ajuda. Se vocês estão precisando de ajuda, peçam ajuda a Deus, a Jesus, mas não a quem desencarnou. Desencarnou não tem superpoderes para resolver os seus problemas, principalmente problemas básicos, porque toda vez que fica se pedindo ajuda, a pessoa entende do outro lado que o sofrimento aqui está muito grande, e isso desestabiliza quem está lá e não resolve o problema para ninguém. Então vamos tentar ter o equilíbrio. Claro que isso, cada um tem o seu luto, o seu sofrimento diferente, em tempos diferentes e de maneiras diferentes. Mas tem que lembrar que quem está lá em cima também está passando por um luto e também precisa de ajuda e de equilíbrio. Que a paz esteja com todos vocês.